Jó capítulo 14, versículo 7 a 9, todos acharam? Diz assim, versículo 7, pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém? Nós estamos tratando nesses últimos dias, sobre fé e razão. E aí fomos levados a conhecer a história de personagens, ou pelo menos lembrar a história de personagens, que de alguma forma sentiram-se encurralados em algum momento da sua vida, tendo que decidir entre fé e razão. Entre razão ou crer pela fé, entre a sua razão ou a fé. E aí, de repente, irmãos, nesse contexto todo, a gente observa que muitas vezes as nuvens na nossa vida, ela pode se dissipar. E o sol, aí ele vem castigar, né? Às vezes o sol, ele castiga a nossa vida de uma tal forma, espiritualmente falando, a ponto de vermos a nossa terra secar, vemos as coisas que amamos secar, vemos o emprego secar, vemos a conta bancária secar, vemos o armário secar, a gente parece que vê tudo secar. E ao contrário disso, muitas vezes as nuvens, elas cobrem a nossa vida, mas cobrem de uma tal forma que fica tudo negro. E aí nós nos encontramos no caminho do vale da sombra da morte. E é nesse momento que nós precisamos aprender que ainda há esperança quando nós colocamos a nossa fé em prática. Quando nós deixamos, como eu falei semana passada, nós temos que nos permitir ser cuidado pelo Senhor. E quando nós nos permitimos ser cuidados pelo Senhor, quer seja no deserto, no sol castigante, ou seja, tal seja no meio, debaixo de uma tempestade, mas nós vemos e nós temos razões para entender que ainda há esperança para aquele que confia no Senhor. E aí nós vamos aprender algumas coisas. Interessante, porque Salmos 23, 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é interessante frisar que quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, é um momento que a nossa esperança ela é provada, que a nossa fé ela é provada, que nós somos confrontados entre razão e fé, razão e esperança, e aí nós vemos que muitas vezes no vale da sombra da morte, nós olhamos para um lado, para o outro e não tem. E aí esse primeiro item é o seguinte, o vale é possível a todo cristão. Todo cristão em algum momento pode passar pelo vale. E é evidente que a caminhada do ser humano é uma caminhada delicada, porque nós estamos caminhando. Imagine um caminho aí. Nesse caminho a vida humana, você vai encontrar o vale, você vai encontrar deserto, você vai encontrar momentos que você vai encontrar oásis na sua frente. Mas essa é a caminhada humana, e diante disso, nós temos que entender que ainda é um termo que diz o seguinte, é possível. Ainda que eu ande, porque é possível. O salmista está dizendo, olha, é possível que eu em algum momento ande no vale da sombra da morte, contudo, eu não temerei mal algum. E é difícil, porque quando estamos no vale da sombra da morte, nós entendemos naquele momento, quando nós olhamos para um lado, porque no vale da sombra da morte significa escuridão, significa um momento de escuridão na nossa vida, e que nós olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para o outro, não vemos saída. Uma vez, numa certa feita,
Nós fomos fazer um trabalho ali numa igreja no Riacho, e era uma noite muito escura. E na hora que entramos na Anchieta, estávamos com uma Kombi, tinha um irmão dirigindo essa Kombi, entramos na Anchieta, tinha uma neblina tão forte, que você não conseguia ver 1 metro à frente. Não dava para ver do lado, quem estava do lado, e aí no meio de tudo isso, deu um apagão na Kombi. Não tinha mais farol, não tinha mais nada, apagou. E você não podia parar, porque você estava no meio da Anchieta, você não podia ir para o acostamento, porque não dava para ver o acostamento, você não sabia quem vinha atrás, quem vinha do lado, e muito menos quem estava à frente, só quando você chegava em cima. E ali nesse momento, dá para sentir o que é estar no vale da sombra da morte, porque você não tem direção, você olha para um lado, para o outro, não vê solução do seu problema. Você olha para um lado e para o outro, e você tem que confiar nesse momento na fé. Ou você acredita, ou dependendo da circunstância, você morre. Ou nós morremos. Eu morro. Porque não tem. Você olha para o vale que você vive, e às vezes você vê de um lado escuridão, do outro escuridão, atrás escuridão, na frente escuridão, e a única solução, no meio do vale, é olhar para cima. A única solução no meio do vale é olhar para cima. E quando nós olhamos para cima, nós entendemos, quando a palavra diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos, isso representa quando você olha para Cristo, quando você fixa o seu olhar a Cristo, no meio da dificuldade, você pode ter certeza que você será guiado no vale da sombra da morte, e não vai perecer, quando você está olhando para o alto. Mas quando nós começamos a olhar para aquele que está ao nosso lado, quando nós começamos a olhar para a situação, quando nós tentamos achar uma saída no meio do vale da sombra, nós corremos o risco de perecer. Mas quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos não pela nossa razão, porque há momentos que a razão não adianta, mas quando nós olhamos com fé para o autor e consumador da nossa fé, nós seremos vitoriosos, nós seremos guiados no meio da tempestade. Porque o Senhor é como uma bússola, Ele nos guia no meio da tempestade. Depois, eu coloquei um outro tema aqui, ouse experimentar no vale. Quando passamos a olhar com os olhos da fé, experimentamos a presença de Deus no meio da tempestade. Quando nós começamos a olhar, nós temos que ousar olhar pela fé. Ousar olhar pela fé é olhar acima da circunstância, é olhar acima da minha razão, do que eu penso, do que eu acho, é olhar com os olhos de que eu acredito que algo vai mudar, mesmo que tudo diga o contrário, eu acredito que vai mudar, porque o meu Deus é um Deus de mudança. No vale da sombra da morte, é o momento que eu tenho que ousar experimentar. Depois, não desanime. Passamos por deserto, mas no vale da sombra da morte, ou no deserto causticante. É neste momento que nós vemos o agir de Deus. É nesse momento que nós conseguimos e começamos a olhar o agir de Deus. Quando parece que tudo dá errado, é nesse momento que Deus quer trabalhar na sua vida. Um determinado cientista, que eu não lembro o nome dele, ele, cristão, contando que ele tinha que ir para uma cidade, aí no Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, e ele perdeu, porque ele tinha que chegar no aeroporto, determinado horário, e pegar um voo, porque para aquela cidade que ele ia, só voo militar, não tinha voo de carreira. Então, ele foi até o aeroporto, na base militar,
porque ele iria pegar uma carona ali. Só que ele tinha que chegar em determinado horário. E aí começa o problema. Muitas vezes nós temos que chegar, nós pretendemos chegar, nós pretendemos fazer algo na nossa vida, nós pretendemos correr uma carreira, nós pretendemos lutar um pouco mais, e nós traçamos planos e metas, e quando esses planos e metas começam a dar errado, nós achamos que tudo está perdido. Nós traçamos, quem não traça planos e metas? Eu, quando tinha 20 anos, 15 anos, eu tracei um monte de planos. Com 20 eu revi os planos, com 25 eu fui revendo. Hoje eu percebi que 95% do que eu tracei não consegui. Porque a vida é assim, nós traçamos, porque nós estamos numa caminhada, aquele cientista, ele tinha que ir naquele lugar. Moral da história, ele perdeu aquele voo. Ele perdeu. E a ideia agora era ir de trem, que naquela época tinha um trem ainda, que ia de uma cidade para outra, ali onde ele ia, era ir de trem, ia demorar mais, mas a meta era essa, vamos de trem. Determinado momento da viagem de trem, o trem para, porque havia um acidente, e quando ele desce do trem, aquele avião que ele ia pegar tinha caído próximo à linha férrea, e os destroços estavam na linha férrea. E muitas vezes, na nossa caminhada, cai destroços na nossa linha, nós não conseguimos prosseguir. Mas é aí que nós temos que entender o trabalhar de Deus. E aquele homem, ele começa então a conversar com as pessoas que estão ali no trem, porque eles passam algumas horas parados, né, até ser liberado a via férrea, e eles começam a conversar, e ele começa a conversar com uma pessoa em particular, e essa pessoa em particular revela algo que era o que ele buscava, era a cura de uma doença que ele estava buscando, e algo que essa pessoa falou, ajudou na sua pesquisa, e ele descobriu uma vacina para aquela doença. Quando tudo parece que está perdido, Deus está trabalhando lá no meio. Quando tudo parece que vai mal, Deus está lá no meio, conduzindo a minha e a sua vida, no vale da sombra da morte. É tenebroso, muitas vezes o vale é tenebroso, mas não desanime, porque é no vale, é neste momento que a palavra nos diz que ainda há esperança. Quando nós olhamos para a fé, com a fé, e nós não olhamos a razão, porque a razão muitas vezes nos diz, não vai dar certo, não adianta tentar, você não vai conseguir, os seus planos já foram frustrados. Ainda que 95% dos planos que eu tracei quando tinha 15 anos não se cumpriram, mas eu sei que os planos de Deus, eles se cumprirão na minha vida. Eu sei que os planos de Deus, ele pode passar tempo, mas Deus vai cumprir no tempo dele os planos que ele tem na minha vida, e na sua vida ele vai cumprir. Depois, você não vai morrer no deserto. Uma coisa terrível, até coloquei alguns itens aqui, uma coisa terrível, que o nosso adversário tem implantado nos últimos dias, é um desânimo tremendo, é uma visão de derrota tão grande, que tem crente acreditando que não vai dar certo. Aliás, tem crente que nem acredita mais que vai para o céu. De tão derrotado que está. Vem para a casa de Deus, participa das coisas de Deus, mas não acredita mais. E nos últimos dias, o nosso adversário tem colocado na mente das pessoas o seguinte, no coração também, olha, visões pessimistas. Porque ele sabe que se ele conseguir implantar uma visão pessimista com relação à vida, na sua vida e na minha vida, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança naquele que é a esperança. Mas quando nós mantemos a esperança viva, quando nós não deixamos nos dominar por essa visão satânica que tem se alastrado nos últimos dias, dizendo, olha, não adianta, você não vai conseguir.
Não adianta fazer aquela faculdade, você não vai conseguir, você não serve para nada. Tem muita gente que pensa assim, porque o diabo tem implantado visões, a pessoa dizendo, olha, você não serve para nada. Não adianta, você não presta, você não é isso, você não serve, você é um Zé Ninguém. E você começa a acreditar nessas mentiras, e você diz, eu não vou estudar mesmo, eu não consigo. Eu não vou trabalhar porque eu não consigo, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Olha, a doença apareceu, eu vou morrer mesmo. Não, porque o teu Deus não deu a palavra final ainda, porque Ele disse, você é capaz, porque você tem o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Deus e nós somos capazes sim. Então não deixa essa visão maligna tomar conta da sua vida, dizendo você não pode. Não deixa uma visão carregada de razão dizer o seguinte, você não pode, você não vai conseguir. Eu já contei aqui uma vez, ou duas vezes, sei lá, que quando eu fui para a igreja, quando eu fui me firmar na igreja realmente, né, porque até os 12 anos eu ia para a igreja, dos 8 aos 12 anos eu fui para a igreja, depois caí fora, né? Fiz 12 anos e não queria mais saber de igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu voltei tão endemoniado, eu era tão endemoniado, pensa num camarada endemoniado, pensou? Multiplica por 2 aí, porque o negócio era feio mesmo. Eu chutava banco, cadeira, 5 obreiros não segurava, eu pesava uns 30 quilos menos que hoje ainda, hein? E o negócio era feio. E um dia o diabo disse, eu vou te matar. Eu vou te matar. Mas eu não acreditei nessa mentira dele. Ele disse, eu vou te matar. Mas eu não acreditei. Porque eu estava acreditando naquele que é o dono da vida. Aquele que disse que eu poderia, que eu iria conseguir. O homem disse que não, o diabo disse que não, mas Deus disse que sim. Então acredite, irmão, não deixa essa mentira do diabo falar no seu ouvido, não, na sua mente, dizendo, você não vai, não dá, você não serve, você não presta para isso, não presta para aquilo. E são palavras duras mesmo. Essa palavra parece uma palavra tão, até de simplória demais, mas é verdade. Muitas vezes no seu ouvido, você não presta, você não serve, não, põe isso para correr. Clama ao teu Deus. Porque Ele é o dono da esperança. E o salmista disse que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Ainda que eu passe por momentos difíceis, Ele está comigo. Ainda que eu passe pelo momento da morte, Ele está comigo. A vara e o cajado me consolam, o Senhor me consola porque Ele é Deus. Irmãos, então não deixe essas mentiras tomarem conta da sua vida, não. Não acredite nisso. Você vai conseguir sim, você vai vencer. Você vai conseguir, pode ser curado, a menos que Deus não queira. Mas você pode, creia que Deus pode fazer. Ele pode. Então não acredite nessas coisas que estão falando, você não pode, você pode sim. Depois, quando tudo estava caminhando para a petrificação do coração de Jó. Porque pensa, nós já falamos de Jó 2 semanas atrás, mas pensa no camarada que deu tudo errado para ele. Perdeu tudo, teve tudo, até a mulher tinha nojo dele. Porque ele fala isso, que ela tinha nojo até do bafo dele, porque ele ia ser um bafo podre mesmo, porque ele estava todo podre. Quando tudo estava caminhando para a petrificação do coração de Jó, ele disse, olha, ainda que a raiz esteja morta, envelhecendo, a terra esteja seca, contudo, ao cheiro das águas vai brotar novamente, contudo, meu Deus se levantará. Jó não acreditou nas mentiras do diabo, Jó não acreditou no que estava acontecendo, Jó acreditava no Deus que ele servia. E é isso que nós temos que ter em mente, porque a nossa razão vai dizer muitas vezes para mim e para você, não adianta, você não consegue, você não vai ser curado, você não vai mudar de vida, nada vai acontecer na sua vida, mas Deus diz que vai acontecer, porque ainda que a sua raiz esteja seca, mas ao cheiro das águas do Senhor, ela vai brotar novamente e você será vitorioso em nome de Jesus. Aleluias.
Sabe por que isso? Sabe por que Jó teve essa atitude? Porque ele focou a sua fé naquele que pode todas as coisas, ele focou a sua vida naquele que pode todas as coisas. Muitas vezes nós focamos a vida no médico, nós focamos a vida na situação do país, nós focamos a vida na situação econômica, política, social, moral que vive o mundo hoje, e nós esquecemos de focar a nossa visão naquele que tudo pode, naquele que é realmente o Senhor de todas as coisas, aquele que pode com um brado, como Jó disse lá no 19, olha aqui, por fim, o meu Deus se levantará. Foque a sua visão. A Bíblia não diz para você perder a razão, não. Mas ela diz que você tem que viver por fé. O cristão hoje está vivendo muito por razão. Nós focamos muito a razão e esquecemos da fé. Qualquer coisinha tem abalado os crentes hoje. Qualquer coisinha abala o crente. Qualquer coisinha parece gelatina, né? Qualquer coisinha aquecer um pouquinho mais, já começa a balançar de um lado para o outro. Não. Foque a sua vida. Foi isso que Jó fez. Jó focou a sua esperança no Senhor, por isso que ele disse, que ainda que a raiz esteja seca, mas ao cheiro das águas ela vai brotar novamente, e Deus quer fazer brotar raiz nesta noite. Talvez alguém esteja com a raiz seca, aí você diz, mas eu tenho 50 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos, não é isso que nós estamos falando, está dizendo, a nossa caminhada até cristã, nós vamos passando por um momento, nós vamos deixando a nossa terra secar, porque o sol vem tão forte, que nós deixamos de crer em algum momento. Em algum momento nós olhamos para a situação e nós não cremos. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Quando o médico disse assim, porque o médico era um pastor, um homem de Deus, um homem que tinha uma vida com Deus tremenda, ele olhou para mim, estava me tratando com ele disse assim, meu irmão, o que eu pude fazer na medicina eu fiz, vai orar, porque o seu negócio é com Deus agora. Né, irmão Paulo? Vai orar que o seu negócio é com Deus. E aí naquela noite, eu entendi que o meu foco estava errado. Eu estava focando em tantas coisas, em medicamento, você tem que tomar, lógico, você tem que se cuidar, tem que fazer o tratamento, mas não pode se esquecer de focar nele. Eu estava esquecendo de focar no Senhor, que Ele poderia fazer. Naquele momento, o doutor me deu um banho de água gelada, não é nem fria, gelada, congelante, mas eu acordei, e o Senhor me curou. Mas eu precisei acordar, para ver um milagre de Deus. Porque quem está dormindo não vê milagre. Quem está dormindo espiritualmente não vê milagres de Deus. Mas quem está acordado espiritualmente vê Deus trabalhar. Vê Deus curar. Vê Deus libertar. Foi isso que Jó estava fazendo. Ele estava acordado diante de Deus. E ele disse, olha, ainda que a raiz seque, contudo, ao cheiro das águas ela vai brotar novamente. Depois, a tribulação precisa gerar uma esperança no meio do caos. É no meio do caos, sim, que tem que brotar a esperança. É no meio do caos que parece que tudo está errado, porque Romanos 5, de 3 a 5, diz que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, a experiência produz a esperança. Assim, vemos que a esperança é resultado da nossa experiência adquirida na nossa perseverança nos tempos da tribulação. É no tempo da tribulação, na sua perseverança, na sua experiência, que nasce a esperança. Que nasce a esperança. A palavra dessa noite é o seguinte: a esperança, o mundo diz que é a última que morre. Não, a nossa morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Continuando, e aí nós entendemos que para Deus agir, precisa somente, eu coloquei 3 coisas aqui, de uma palavra, de um cheiro e de um toque, para Deus agir. De uma palavra,
um cheiro e um toque. O centurião, em Mateus 8:8, entendeu que era preciso apenas uma palavra. Ele disse assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Muitas vezes nós esperamos que Deus fale um monte de coisa, quando uma palavra somente basta. Então, para Deus agir, Ele precisa de uma palavra. Uma palavra pode mudar o curso da sua vida. Uma palavra. Depois, um cheiro. Jó entendeu isso, quando ele disse: porque há esperança para a árvore, que mesmo sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, e se envelhecer a raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e ao cheiro das águas do Senhor. Apenas uma palavra, um cheiro. Deus pode mudar, nós precisamos entender isso. Nós esperamos tantas coisas, mas creia que ao cheiro das águas, Deus pode mudar a sua vida. Que águas é essa? Águas do Espírito. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana: eu sou a água que você, é essa água que eu lhe der, você não tornará a ter sede. Depois, um toque apenas, um toque, não precisa muito, um toque em Jesus hoje. Aquela mulher com fluxo de sangue, Mateus 9, 20-21, ela superou todas as razões, porque a razão da época era o seguinte: a mulher já não era tão considerada na sociedade judaica da época, e ainda uma mulher com fluxo de sangue era uma mulher considerada impura, ela tinha que ficar afastada da sociedade. E ainda mais, uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue, a mulher era considerada, todo mundo já sabia, porque ela procurava os médicos na época, tudo que podia ela procurou, e todo mundo sabia. Aquela mulher era rejeitada, aquela mulher era humilhada, mas ela acreditou que um toque podia mudar a sua vida. Mas para isso, ela superou as barreiras da razão. A razão dizia para ela: você não pode ir no meio da multidão, você é impura. A razão dizia para ela: você está fraca. 12 anos com fluxo de sangue, irmão, a mulher devia estar mais fraca, mais branca, né? Devia estar anêmica já. A razão dizia: você está fraca, você não pode enfrentar a multidão. A razão dizia: você não vai chegar lá, não adianta tentar, mas a fé dizia: vai, porque apenas um toque e eu serei curada. Ela enfrenta a multidão. Eu não sei se ela foi ajoelhada, se ela foi pisoteada, o que ela foi empurrada, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: fácil não foi, mas ela superou todas as dificuldades impostas pela razão que ela vivia, e ela foi pela fé, e um toque mudou o curso da sua vida. Um toque pode mudar o curso da sua vida, mas para ter esse toque, é preciso quebrar paradigmas. Qual paradigma? Muitas vezes, irmãos, a bênção está na nossa frente, mas nós não queremos enfrentar a multidão para consegui-la. Aquela mulher não, ela quebrou os paradigmas da sociedade da época. Ela enfrenta, ela luta, ela enfrenta todas as barreiras e ela toca em Jesus. Ela só tocou na orla dos vestidos de Jesus. Só um toque Deus pode mudar, mas para esse toque acontecer, eu e você temos que sair e enfrentar a multidão. Temos que enfrentar os obstáculos. Nós temos que lutar diante dos fatos que se impõem à nossa frente. Lutar muitas vezes contra as razões que se impõem. Mas ir em frente para tocar em Jesus. Para sentir o cheiro das águas, é necessário crer nisso. É necessário crer contra a razão, porque a razão diz: você já está seco,
não adianta mais, não há esperança para essa raiz, mas o Senhor diz, ainda há esperança para a raiz, porque ao cheiro das minhas águas, ao meu cheiro, eu farei brotar novamente. E uma palavra, acreditar. Muitas vezes Deus fala um domingo, fala o segundo, e fala o terceiro, e fala na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e nós parecemos que estamos com o ouvido tampado, nós não conseguimos crer, nós não conseguimos acreditar, e parece que saímos de um culto tão abençoado, e na segunda-feira não muda nada. Apenas uma palavra, Deus está falando, creia, porque há esperança. E para concluir, ainda que tudo à nossa volta insiste em dizer que o fim chegou, que não há esperança, pois a razão nos mostra isso. E quando eu estou enfatizando a razão, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que há momento que tudo mostra mesmo, tudo mostra mesmo, não tem jeito. Humanamente falando, não tem jeito. Humanamente falando, não há esperança, humanamente falando, não tem jeito. Mas quando nós focamos a nossa fé no Senhor, há esperança ainda, irmãos, porque você tem dentro de você o Espírito Santo. E ele afirma que ainda o fim não chegou, que há esperança de renovo para aqueles que creem. Há esperança para o casamento, sim. Há esperança para a saúde, há esperança para o ministério, há esperança para a finança, porque aos cheiros das águas do Espírito Santo de Deus, as coisas vão mudar. E ainda há esperança. Deixe fluir em você a fé. Não seja tomado de tantas razões, porque nós perdemos muitas vezes o bonde da história, porque nós somos tomados de razões. Eu não estou dizendo que não temos que ter razões, não é isso, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós temos que ter razão, sim, e nós temos que olhar na razão, mas no meio da razão, nós temos que lembrar que o Deus que está acima da nossa razão, Ele pode todas as coisas. E Ele pode mudar o curso da nossa vida. Ele pode mudar a história da nossa vida. Ele pode mudar o curso, a história. Ele pode transformar toda a sua família. Ele pode mudar toda a sua vida espiritual, financeira, física, saúde, emocional. Enfim, Ele pode mudar tudo. Mas creia. Nesses dias, coloque um pouco. Eu sei que às vezes é difícil. Porque quando você está no vale da sombra é difícil, né? Você olhar. Mas olhe para cima, porque no meio da tribulação, Deus está providenciando um milagre na nossa vida. É no meio da tribulação que Deus vai fazer um milagre. Amém?